quando ele faleceu, você não sentiu alívio? Senti. Não é Senti. é É o que eu te falei, é um medo que É. eu sei que ele não voltaria, gente. Ele não voltaria no meu prédio, sabe? Ele não voltaria ali. Ele É um poderia sentimento escolher. quase que Cara, primitivo. Tipo assim, é um problema que foi eliminado. Mas quando eu tive a tal discussão com o pai dele, né? Que não foi discussão, o pai dele fez uma postagem, eu comentei, não é postagem de rede social, não. É tipo algum blog, alguma coisa assim que você podia escrever também. E ele me respondeu. Ele respondeu, assim, eu critiquei o posicionamento dele. Tá falando que ele não teve escolha, que ele não pode se entregar, que foi um troféu. E eu, qual a escolha que eu tive? Chegando em casa com 2 filhos e grávida, o meu tom, na hora que eu estava digitando, era exatamente esse. De desabafo. Meu tom era esse. Eu não estava falando, você consegue imaginar eu chegando em casa? Eu não estava falando assim, não, teu filho teve escolha. Eu cheguei em casa, estava grávida, estava com 2 filhos pequenos, chorando. E isso foi logo após... A morte dele. Logo após a morte dele que teve Foi. essa troca de... Foi logo depois. E aí, Ele o pai morre dele... em que ano? Desculpa, só. No mesmo ano. No mesmo ano. 2005. Mesmo ano. Tá. Mesmo ano. Ele morreu um pouco antes de completar 24 anos. Aham. Acho que uns 2 meses ou 3 meses depois. Não foi muito tempo depois. Né? Aham. E E aí... ele era muito próximo da minha idade, assim. Devia ser 5 anos mais velho que eu só. Ele tem um filho, né? Não... Ele tem um filho. Que... Quem? O Pedro Dom. Ah, ele tem um filho? Tem um filho. Ah, eu não sabia, não. E aí foi que me bateu mais quando você fala da empatia, que eu fico... Enfim... o quanto o filho tem escutado ao longo dos anos. Aí veio essa série, uma coisa que estava adormecida. A mãe dele já teve que se mudar várias vezes. Estava, até onde eu li, estava lutando pela guarda do neto, porque a mãe está presa, ou estava presa, não sei se continua. E Ué, aí, a mãe dele? a mãe dele. Caraca. Não, quem está presa, Não, a mãe, a mãe da da criança. criança do Ah, a Pedro mãe Dom. da criança. Da mãe da criança. E a mãe do Pedro Dom estava lutando pela guarda do neto. Aham. Ah, mostra no filme, sim. Agora que eu tô lembrando. A menina fala. Na série mostra, exatamente. Ela na fala que série. está grávida. É. Então, o garoto deve ter, se não 15 não, porque tem o período da gravidez, da gestação, então deve ter uns 14 anos, né? Não, 2005, a gente já tá em 21, 16 pô. anos. 16, por Não, aí. 15, o Felipe, meu filho, vai fazer 16 de setembro. Então, né? ela também o deveria moleque, estar o moleque grávida. nasceu Mas em ele tava- 2006, certamente. A criança Acho que nasceu em 2006. 2006. Então deve ter 15, vai fazer 15 anos. Porque eu não sei se ele nasceu depois da morte do Sim, foi Dom. depois. Ah, tá. Foi depois. Então você vê o quanto que uma coisa que aconteceu há 15 anos ainda tem todo um desdobramento, uma Sim, escolha, sim. o quanto que causa, né? Porque. E o que o pai dele te respondeu? Então, o pai dele me pediu desculpas pelo filho. Ali já foi um baque, assim. Um baque que eu digo assim, é um pai, entendeu? Foi ali que eu acho que. Você humanizou. Que você Porque também tem família, né? Porque foi um pai. Claro, eu discordo de várias coisas que ele falou. Eu não conheço o sistema a fundo, a não ser o que a gente já viu em Tropa de Elite ou Wagner Montes, né? Essas coisas que a gente vê. Então, eu não sei a fundo desse esquema, mas eu sei de um sentimento que a gente tem por um filho. E não só por um filho, se fosse um sobrinho, se fosse um vizinho, é um ser humano. Eu acho muito, muito penoso, muito pesado um jovem de 23 anos morrer da forma que foi. Eu acredito que todo mundo tem que ter chances, sabe? Vão ter casos que não tem como. Realmente. E vai fazer mais mal? Enfim, eu não estou aqui para julgar quem merece viver ou ficar morto. Eu lembro morrer. quando eu assistindo a série, na coisa da adolescência dele com a droga, e aí os pais levando ele para terapia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, bem, se é meu filho, eu internava. E aí logo em seguida eles mostram isso, que ele passou por 10 e 10, então fudeu. 10 não, mais? Não. Mais de 15. Eu digo isso no período de adolescência. Sim. Aí você fala, caralho, aí é uma situação fácil. Tu levou, que ali, até onde estava o lance da terapia, eu falei assim, bem, por ali não vai. E aí, depois da internação e também não ir, aí você fala assim, caralho, e aí? O que você faria? Aí você começa a prever o futuro, não tem como. Eu acho que aquilo ali... Porque aí quando entrega a FEBEM, fala assim, porra, chegou a esse ponto,
Eu acho que eu particularmente assisti a série, não sei se talvez pela idade ou também pela narrativa, já que a narrativa é do ponto de vista do pai. Do pai. De você falar assim, o que você faz numa situação dessa? Não vem manual para você, sabe? Eu tenho 3 filhos, eu dou a mesma educação, as mesmas palavras, a mesma orientação, e cada um reage de um jeito, sabe? Um castigo que eu dou para um, se eu vou dar para o outro, vou dar para o outro, cada um reagiu e faz de forma diferente. E eu estou falando num contexto que a gente espera de qualquer casa, de criação, de educação de qualquer casa. Agora, você imagina num ponto tão fora da curva como foi o caso dele, sabe? As pessoas baseadas só na série falam que a mãe foi omissa. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Quando a gente comenta da série. Ah, mas a mãe dele também... Gente, a gente está vendo pelo ponto de vista do pai. É lógico. A gente não sabe o quanto... O narrador é da premissa do narrador. Então, a gente não pode julgar dessa forma. O quanto que a mãe estava envolvida ou não. E outra, o caso de largar o filho ali na FEBEM, aquele caso de desespero, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que isso vai dar conta, sabe? Vai levar ele... É tentar de tudo, né? Tipo assim, até porque ele já tentei 10 vezes o mesmo método e não tá funcionando. Tem que tentar outra coisa. Ele já era o cara que usava a influência dele pra tirar o filho das merda, né? Então, quero passar o pano. Quero passar o pano. Acho que foi que ele tentou falar, cara, vou deixar ele ver como é que as coisas funcionam. E, enfim, foi uma das tentativas. Agora, porque vai... só te entendo, porque vai além da coisa do adicto. Porque tem essa questão do adicto, mas tem a questão da escolha, da forma como faz. Da criminalidade. Eu acho que foi aonde o pai falou assim, cara, a gente já tem um problema, então tentando resolver esse problema dessa forma. Além de ter esse problema, você está tomando escolhas que não dá. Porque enquanto estava só na droga, e nada não diminuindo, porque a questão da escolha já começa dentro de casa, que a partir do momento que ele começa a roubar dentro da própria família para utilizar, ele já está tomando essa escolha de ele já perdeu aquele padrão moral de que tirar isso para aquilo é errado. Sim. Aí a gente, o nosso julgamento humano, né? É aquela coisa, o pai e a mãe eles contribuíram porque não deram limites, foram passando pano. Porque olha pela lógica do ser humano, se eu roubo do meu pai, eu não vou roubar de você. Claro, não, e você tá entendendo? A lógica se ele quebrou esse padrão moral de que se tirar algo de alguém que ele ama e respeita, e não teve consequências, não tem consequências e tudo mais ao longo do... É normal? Imagina de um desconhecido. Sim. Você vai naturalizar a coisa. E se não tem consequência, né? Se eu tirei de casa, não teve consequência, será que eu vou ter lá fora? É isso. E já era a tendência dele, pelo menos me baseando na série, a questão do golpe, da criminalidade e tal, que mostra aquele lance da loja, né? Que ele, moleque, dá no shopping, né? Um baita... E sempre astutamente, né? Sempre de uma maneira criativa para... ali mostra, inclusive, quando ele aprendeu a abrir a porta, que o chaveiro, né? A mãe chama o chaveiro e tal. Isso. Ali acho que mostra um lado, assim... da inteligência dele, o quanto ele tinha potencial que foi canalizado para o mal, né? Sim. Que poderia ter, como a gente está falando aqui, questão de escolha. Então, ele mostra muito isso, né? Do que ele poderia usar disso de uma outra forma. Então, é a loja para pegar videogame, não foi? É abrir a porta, é roubar o carro super novo. E sempre aquela coisa de passar pano, passar pano, passar pano. E aí, o nosso julgamento da educação, porque, cara, ele era um ponto muito fora da curva pelaquela ótica ali. Eu acho que é um desafio. A gente não vem, o filho não vem com manual. Né? Então, a gente se colocar, né, ter essa empatia, ver a perda, ver o que o filho se tornou.